Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar de um anúncio aí que foi feito pelo Donald Trump na Truth Social, depois ele colocou no Twitter. E é um anúncio, quando eu vi aquilo ali, é, gente, eu não sou a pessoa mais esperta do mundo, certo? Mas você tem que ter um pouco de desconfiômetro via a sua bagagem, né? Eu sou o Léo, eu sou economista. Aqui no Rascunhos Econômicos nós ensinamos economia como ciência, nós tratamos a economia como ciência. E já curtam, inscrevam-se, comentem. E aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês que veio muito a calhar. Como diria aquele vídeo, é bom que uma coisa leva a outra, né? Veja, ele anunciou US$ 2.000 para cidadãos americanos que não sejam os mais pobres, tal, 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 que sejam os mais pobres, não sejam os mais ricos, como dividendos das tarifas. Tem alguns problemas sérios nisso aí. Na hora que eu vi, e muita gente se empolgou, parece que as criptomoedas já absorveram um pouco, tal. Pessoal, eu vou mostrar um método para vocês de análise de notícia ou de análise de discurso para a economia, tá? Inclusive, eu vou deixar aí o link na descrição. Ontem, dia 9 de novembro de 2025, eu e Renato e eu lançamos o nosso curso Economia para Finanças ou Fundamentos, Teoria Econômica para Finanças. Está na Hotmart, o link está aí na descrição. E vocês comprando até quinta-feira, dia 13 de novembro de 2025, 6 horas da manhã, vocês comprando até esse horário, vocês terão 25% de desconto, tá bom? Deem uma olhada lá, tem quase 10 horas de conteúdo, 30 aulas, em que eu trato de microeconomia, macroeconomia, economia política e finanças. E, Léo, por que tudo isso para falar de finanças? Porque, veja, você sabendo o básico de economia, você vai entender que isso aqui tá errado, isso aqui não passa. E algumas pessoas ontem, na noite de domingo para segunda-feira, muitas pessoas já deram isso aqui como certo. Se você vê até o Twitter e tal, muitas pessoas já deram isso como certo e interpretaram de forma financeira falando o seguinte: nossa, R$ 2.000 por cabeça, né? Per capita. Por cabeça, US$ 2.000, perdão, per capita. Isso aqui é liquidez. Isso aqui é liquidez. É mais dinheiro na mão dos agentes. Mais dinheiro na mão dos agentes, os agentes vão ou consumir ou vão investir. O investimento poderia ser para a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né, bolsa, as bolsas, né, os índices, ou poderia ir para ouro e cripto. O Bitcoin reagiu logo em seguida. Pode ter sido uma coincidência, mas provavelmente gente comprou porque tava barato e já gente colocou dinheiro. Só que tem um problema aqui muito sério, muito sério. Primeiro de tudo, isso aqui, se viesse dividendos de tarifas, isso aqui não é a liquidez monetária que os bitcoiners falam. Tá? No curso vocês vão entender a separação de fiscal, monetária, tudo. Por quê? Esse dinheiro não é criação de moeda. Esse dinheiro não é política do Fed, se vier esse dinheiro. Não. Esse dinheiro nada mais é do que transferência de renda. Transferência de quem? De quem pagou as tarifas para o cidadão americano. Isso aqui é transferência direta de renda. Isso aqui é política fiscal. E como política fiscal, tem um problema desde o começo. Primeiro, o presidente dos Estados Unidos não pode emendar o orçamento dessa maneira. Ele não tem força para falar eu vou pagar isso, vou pagar aquilo. Não há, tem que ter orçamento. Porque se vocês tivessem feito o curso, vocês veriam que política fiscal ela é aprovada pelos entes do governo e existe um orçamento. Segundo, se esse dinheiro de fato fosse utilizado, se esse dinheiro de fato for liberado, é, você não pode ter certeza que os ativos, tanto bolsa de valores como ouro e criptomoedas, vão subir. Você não pode ter certeza, Léo, mas são alguns bilhões de dólares. Sim, mas você não pode ter certeza. Por quê? Isso aqui é quantos por cento da renda média do americano? Isso aqui é menos da metade da renda média do americano por mês. E veja, isso aqui seria um dividendo, seria então provavelmente um pagamento, né? Ou a cada 6 meses, mas não seria mensal.
Isso aqui é uma porcentagem, é um dinheiro que viria de uma vez. A satisfação criada por esse dinheiro, a utilidade seria imediata. Ele viraria ou poupança ou consumo. Ou ainda, pagamento de dívida. Porque quando o agente está insolvente, ele precisa pagar a dívida. Como dito lá no curso, que eu tratei muito bem dessas coisas para vocês saberem analisar essas notícias. Do ponto de vista microeconômico, esse dinheiro poderia ser absorvido na curva de utilidade. E não significaria valorização de nenhum ativo. Porque isso é muito dinheiro, mas quantos por cento a mais da renda do americano isso é? Do americano, mesmo de baixa renda, tirando mais alto. Os Estados Unidos não é tão desigual assim, comparado ao Brasil. É uma economia até que com uma certa distribuição de renda para o padrão de consumo que existe ali. Então esse dinheiro a mais ele teria força de alavancar os ativos? Ele teria força de gerar tanta liquidez se ele fosse totalmente destinado ao ouro ou à criptomoeda ou à bolsa? Sim. Só que a maioria disso aqui vai virar consumo. Léo, como você sabe? Propensão marginal a consumir. Microeconomia, está no curso. A propensão marginal a consumir é 0,88, tá? Mas, evidentemente, com dinheiro que vem de uma vez, na verdade a propensão é metade-metade. Ou eu gasto, ou eu guardo. Certo? Muito bem. Só que, mesmo que a pessoa guarde esse dinheiro que entrar, se ela já tem uma disciplina de guardar dinheiro, a única coisa que ela vai fazer é o seguinte: se ela ganha $5.000 por mês, ela estava confortável guardando os 200, $300 por mês. Agora ela vai guardar 2.000, não vai guardar esses 300, 200, e nos próximos meses ela vai se sentir mais confortável de ficar guardando porque ela tem um dinheiro guardado no banco. Propensão marginal a consumir. A renda é anualizada. Então, $2.000 tem o poder de aumentar o consumo tanto assim? Não. $2.000 por pessoa tem o poder de aumentar a liquidez bancária. Por quê? Porque muito dessas pessoas estão insolventes. Muito dessas pessoas, insolvência não é estar quebrado, né? Expliquei lá no curso. É só que você não tem dinheiro para tudo que você precisa e você está acumulando uma dívida atrás da outra. Isso ainda não é estar quebrado. Você ainda tem fluxo, mas não deseja o que você quer. Então, $2.000 conseguem subir os ativos? Não. Léo, então por que os ativos subiram? Expectativas racionais. O pessoal viu, olhou e falou: caramba, $2.000, a maquininha do Fed, ó, pá, 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 imprimindo dinheiro. Vocês nem sabem o que vocês estão falando. Porque, primeiro, que isso é fiscal, isso não é monetário. O dinheiro já existe na economia. Ele só vai ser redistribuído. Isso é fiscal, isso não é monetário. Segundo, vocês não sabem como é que funciona uma república. Você tem orçamento, tem aprovação. E outra, os Estados Unidos está em shutdown faz 40 e poucos dias, se eu não me engano. O que é shutdown? O Congresso americano não aprovou o orçamento, não aprovou emendas que permitem maior endividamento, então o orçamento está congelado, e o governo federal só está com despesas mínimas, há 40 e tantos dias. De onde o Trump ia tirar esses $2.000? De um novo orçamento, de uma nova emenda. Só que tem um problema seguinte, até tem uma reportagem, é uma reportagem de jornal, tá? Na verdade, é da NBC News, falando que o próprio secretário do Tesouro, o. Deixa eu pegar o nome dele aqui. O próprio secretário do Tesouro, o Scott Bessent, falou que isso foi mais um brainstorm, que isso foi mais uma ideia que o Trump teve, mas não há nenhum projeto, não há nenhuma conversa legislativa para isso ser aprovado. E, mais uma vez, isso de novo mostra o caráter especulativo dos ativos. A subida um pouco do Bitcoin, a subida um pouco de algum das expectativas americanas de um bom um otimismo, né, por conta de um anúncio de $2.000 que traria liquidez aos agentes, isso gerou um oba-oba. E isso fez o ativo reagir. Aí eu te faço uma pergunta. Quando for percebido que isso não vai acontecer, porque outra coisa, tem até gente aí que comemorou esses $2.000 e sempre fala no Twitter o seguinte: Trump always chicken out. O Trump sempre amarela. Agora não serve. O taco não serve agora.
É taco só quando você não gosta da medida. Quando você gosta da medida, vai dar certo. Não, porque tá falado tal. Então, é interessante, eu fiquei muito contente com essa notícia, porque eu vi que dá para aplicar justamente o método de análise de teoria que eu falei lá no curso da Hotmart. O link está aí na descrição. É exatamente isso, porque o que está acontecendo? O que está acontecendo é um anúncio do presidente dos Estados Unidos de $2.000 para dividendos das tarifas. Primeiro, a NBC também fez uma levantada aí. As tarifas não deram isso aí que ele está falando. O Trump afirma que arrecadaria trilhões, as tarifas arrecadariam trilhões e que reduziria a dívida. Mas as tarifas são apenas uma fração da arrecadação. Mesmo se todo o. Pelo que o pessoal está falando, se fosse só as verbas da tarifa, daria menos de $300 por pessoa. É lógico que se você pode excluir os mais ricos, aí teria que ver qual que é a metodologia, mas dificilmente daria mais de $500, $600 por pessoa, mesmo se você passasse tudo. Não faz sentido isso. E acho interessante as pessoas falarem que isso é liquidez, aumentar a liquidez da economia. Esse dinheiro já existe. Esse dinheiro é fiscal. Você vai aumentar a liquidez dos agentes. Então, o que é isso? Distribuição de renda. Isso parece medida anticíclica. Tá? Isso foi feito na época do regime militar. Ó. Isso foi feito na época da emergência sanitária. Isso foi feito na época da crise de 2008. O Bush filho para o Obama. Acho que o Bush filho começou a fazer isso antes de estourar a crise mesmo, e o Obama manteve alguns cheques direto para os cidadãos americanos. E, na Europa, Oriental, né, você tem também cheques diretos aos cidadãos por aumento de filhos. Então, a gente pode ver, mas tem mais consumo também porque eles têm mais filhos. Mas os americanos, em média, têm mais filhos que os europeus orientais também. Então, a gente pode ver, por exemplo, na Hungria e na Rússia que isso é feito, que tem uma transferência direta de renda como cheque ao portador mesmo. Não aumenta tanta liquidez. Por quê? Porque esse dinheiro, como ajuda do governo, ele normalmente vira gasto. Ele vira gasto na economia. A gente pode ver, mal comparando com o benefício social no Brasil, ele vira gasto na economia ou ele vai para entretenimento especulativo. Vocês sabem o que eu estou falando. Por quê? Porque ele para gerar sensação imediata, né? Utilidade imediata. Então, não faz sentido os ativos estarem respondendo a esse aumento de liquidez. Isso não faz sentido. Não faz sentido, provavelmente isso não vai acontecer. Trump always chicken out. O Trump sempre amarela. Tá? $2.000 por pessoa em um pagamento. Essa pessoa pode usar para comprar alguma coisa, pode usar para uma viagem, pode usar para pagar crédito estudantil que está atrasado, pode usar para pagar a hipoteca que está atrasada, pode usar para pagar para trocar de carro, porque isso vem uma vez só. Se fosse mensal, mas se isso vem uma vez só, mesmo que venha de 6 em 6 meses, é um valor que, se vier de 6 em 6 meses, no terceiro ciclo de pagamento, que isso pode ir para liquidez, porque os agentes já estão mais líquidos. Porque para isso virar poupança, o percentual na receita tem que ser muito alto. Por propensão marginal a consumir, isso tinha que ser um valor no mínimo 80% maior do que a receita corrente mensal. Então, quem entrou no mercado de cripto, de ouro, né? Ouro, evidentemente, colateralizado, né? Papéis e tal, securitizado. Na noite de ontem para hoje, né? Do dia 9 para o dia 10 de novembro, achando que o Trump salvou o mercado especulativo, ou ele aumentou a liquidez, primeiro que vocês precisam ser mais ligeiro, né? Vocês não têm 16 anos, espero eu. Não é assim que funciona. Não é o presidente da República, não é o presidente dos Estados Unidos, ou o presidente da República do Brasil assinar um papel que as pessoas ganham. Não, isso aí tem que passar pelo Congresso, tem que passar pelo orçamento, tem que passar por
Tem que passar por comissão, esse tipo de coisa. Se fosse no Brasil, ainda tinha que passar por um órgão revisor máximo, né, da República. Mas nos Estados Unidos, existem verbas emergenciais. Mas, por exemplo, é para desastre. Você mandar dinheiro para uma área que foi furacão, tornado, terremoto. Ah, até no Brasil é assim. Você tem que declarar estado de emergência para você liberar a verba mais rápido. Isso aí, gente, como eu digo no curso, para você entender economia faz parte da sociedade. Você tem que saber como as coisas funcionam para você desconfiar. No desconfiômetro, você fala, não tem como ele fazer isso. Ele já tem proposta, já está votado. E outra, o problema é o seguinte, gente. Caso o Trump comece hoje, mande uma proposta, dê um jeito, mesmo com o shutdown, perdão, que tem lá nos Estados Unidos, que os Estados Unidos está 40 e tantos dias com o governo federal com orçamento congelado, esse tipo de coisa, mesmo que ele conseguisse passar, isso aí vai demorar mais ou menos uma semana, vamos supor, mesmo que ele conseguisse passar, e aí vocês falam que vai demorar uma semana para os cheques chegarem, certo? Certo. O mercado já saberia que isso ia acontecer, caso acontecesse. Por expectativas racionais, o mercado incorporaria essa informação e já agiria racionalmente ao aumento de liquidez. Os agentes que saberiam que iam receber, os cidadãos americanos que tinham certeza que iriam receber esse dinheiro, eles já poderiam ser um pouco mais pendulários, porque eles saberiam que iam receber $2.000. Ou eles já poderiam até verificar alguma coisa que eles precisam comprar para casa. Ou já poderiam renegociar a dívida. Ou, evidentemente, alguns até já poderiam colocar dinheiro em cripto para aproveitar. Só que cripto e ouro, ou prata também, nesse oba-oba de que vai subir, porque vai ter mais liquidez, por informação errada. Que informação errada? As pessoas acham que todo mundo que ganha dinheiro vai colocar no ativo. Por quê? Porque eu que penso isso, eu faria isso. Então eu acho que todo mundo vai fazer. Mas não é assim que funciona. Você não é todo mundo, como diria sua mamãe. Então você diz, não, se eu ganhasse um rico dinheirinho do seu Trump, eu colocava o rico dinheirinho no meu rico Bitcoinzinho. Você não é todo mundo. O Bitcoin é um ativo colateral. Colateral fica ruim, né? Mas é um ativo à margem. Não é todo mundo que está exposto a Bitcoin. É mais fácil esse pessoal colocar dinheiro em casa de aposta, é mais fácil esse pessoal colocar dinheiro, estatisticamente, é mais fácil esse pessoal colocar dinheiro, doar esse dinheiro para a igreja, porque vocês sabem que muita gente que vai receber o movimento evangélico dos Estados Unidos é importante, e tem relatórios de que, às vezes, a ajuda governamental eles devolvem para caridade, porque eles acham que foi Deus que deu. É muito interessante, é Free Economics, se eu não me engano. Tem muito dessas estatísticas estranhas, é muito interessante. E por mais que parece que o shutdown está acabando, né? O Trump também disse que foi feito um acordo para o shutdown acabar, que os senadores chegaram a um acordo e que o governo americano vai voltar a ter suas atividades, né? Emissão de dívida, orçamento normal. Mas mesmo assim, seria outra discussão esses $2.000. Né? Então, gente, não se assustem. Não se assustem. Primeiro que eu duvido que isso vai acontecer. E se acontecer, o valor pode mudar. E pode demorar tanto para ser liberado. Pode demorar tanto para começar que o mercado vai absorver as expectativas nacionais e os próprios agentes que vão receber não deem a destinação que vocês acham que eles vão dar. E o mercado de cripto e o mercado de ouro pode subir na euforia de que esse dinheiro vai entrar. E quando eles percebem que esse dinheiro não entrou, aí ele cai mais ainda. Porque quem entrou para especular achando que ia subir, pega e vende antes. Então, cuidado, gente. Cuidado. Vocês não são mais espertos que o mercado, vocês não são mais espertos que o Congresso dos Estados Unidos, vocês não são mais espertos que o Trump. E o problema é o seguinte: vocês mesmos dizem. Trump always chicken out. O Trump sempre amarela. Certo? Então é isso, pessoal. Eu vou deixar o link do curso aí na descrição. No curso eu explico exatamente dessa maneira, tá? Lembrando que aí até dia... Eu vou deixar na descrição também a regulamentação não, né? As regras do cupom com 25% de desconto. E é isso aí, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus.